Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Neste momento, a gente vai dar continuidade ao módulo 5, que é a parte 2, onde vamos falar de principais classes de medicamentos encontrados no dia a dia, parte 2. Eu vou me apresentar, eu sou Marcelo Borges, sou biomédico, analista clínico, professor da área da saúde, né? E estarei dando continuidade a esta aula em que o professor Aglailson começou aí com vocês, ok? Vamos aqui dar início à nossa aula, fazendo um rápido resumo do que o professor Aglailson já passou para vocês. Bom, classes de medicamentos é o termo que abrange os diferentes medicamentos indicados para um determinado problema de saúde, ou seja, que é um conceito para a classe de medicamentos. Existem no mercado muitas classes de medicamentos, né, são várias. 90% dos medicamentos vendidos em uma farmácia são comportados em aproximadamente 10 classes de medicamentos, né? Então, na aula passada, o professor Aglailson ele abordou com vocês 3 classes, né, de medicamento, que foi os analgésicos, os antitérmicos e os anti-inflamatórios, onde ele deu como exemplo para vocês dipirona, né, paracetamol e o ácido acetil salicílico, ou seja, a famosa AS, e o Advil. Na classe dos anti-inflamatórios, ele falou para vocês, ele passou para vocês diclofenac, ibuprofeno e piroxicam, né? Então aqui é só um resumo do que o professor Aglailson passou para vocês. Começando a nossa aula de hoje, vamos falar de relaxantes, anticoncepcionais, antihipertensivos, antibióticos e antifúngicos, antigripais, antialérgicos, hormonais, antiácidos, digestivos e antieméticos, laxantes, reeducadores intestinais, orexigênios, vitaminas e antianêmicos, antiherpéticos e anticoagulantes, ok? Torno a frisar que será mais uma aula descritiva. Vamos dar continuidade aqui com relaxantes. Os relaxantes são medicamentos que ajudam a diminuir as dores musculares, ou seja, as tensões músculo-esqueléticas. A gente trouxe como referência aqui o Dorflex, né, o Milflex e o Milrelax. Né? Só lembrando que este slide está fiel ao livro de vocês, a apostila. Então, eu fiz bem parecido para que facilite o aprendizado, ok? Então, aqui seria mais uma questão exemplificando. Entrando aqui na classe dos anticoncepcionais, são medicamentos utilizados para impedir a gravidez, onde a gente tem uma classe infinita de medicamentos. É muito grande, mas a gente trouxe aqui uns exemplos dos mais comuns, como o Contracept, o Alexa, o Yasmin, Microvlar, Diana 35, Ciclo 21 e o Ginera. Né? Só lembrando que esses medicamentos eles modulam, né, o sistema hormonal feminino, impedindo a gravidez. É uma classe muito conhecida e muito vendida, né, e de importante interesse para o curso de vocês, onde em outro momento teremos uma aula específica somente, um módulo somente para esses anticoncepcionais. Ok? Dando continuidade, vamos falar um pouco de antihipertensivos. Os antihipertensivos são utilizados para o controle da hipertensão arterial, ou seja, pessoas que têm problema de hipertensão arterial precisam fazer esse controle para reduzir o dano cardiovascular. Então temos aqui alguns exemplos, como o atenolol, o captopril, metildopa e o enalapril. O captopril é um dos mais conhecidos, creio que vocês devem até conhecer ou ter algum parente que usa ou faz uso desse medicamento. Então são medicamentos muito importantes para reduzir os níveis altos de hipertensão arterial. Entrando um pouco na classe dos antibióticos, a gente tem que os antibióticos são medicamentos específicos para combater bactérias, ou seja, para tratar, né, as infecções provenientes de bactérias. Então nós temos muitos antibióticos. Temos a amoxicilina como exemplo aqui, bezetacil, aquela famosa injeção que dói bastante, creio que muitos já tomaram, né, na infância ou até mesmo na vida jovem, né? E a amicacina. Mas tem muitos outros, como a azitromicina, né, penicilina e por aí vai, ok? E lembrando também que esses antibióticos, a gente tem uma aula específica somente para antibióticos, pois é uma classe muito importante e gigantesca. Né? Os antibióticos combatem somente infecções provenientes de bactérias, mas também pode ser usado para infecções virais, como no caso agora desse novo coronavírus, né? Mas para combater infecções oportunistas e não para combater vírus, ok? É importante ressaltar essa questão. Entrando um pouco aqui na classe dos antifúngicos, a gente vai falar que os antifúngicos são medicamentos utilizados para combater micoses, ou seja, aquelas micoses provenientes de fungos, como a famosa impinge, né, a famosa frieira e por aí vai.
E tem também a caspa, que também é causada por alguns tipos de fungos. Então, nós temos como exemplo aqui o fluconazol, né, o cetaconazol, existe o nitrato de miconazol e o tinidazol, perdão. Existe também aí o shampoo cetaconazol, muito usado para combater as caspas. Então, são antifúngicos importantíssimos. Um dos mais conhecidos é o cetaconazol. Esse é um dos mais conhecidos. Entrando um pouco aqui na classe dos antigripais, que são medicamentos utilizados para tratar as gripes, nós temos aí uma infinidade, muito grande essa classe de antigripais. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos, conforme o livro de vocês, a apostila, como Decongex, Cimegrip, o Benegrip e o Apracu, né? Mas existem muitos outros antigripais. Como a gente já falou também aqui, não esquecendo também, tem como antipirético a dipirona, como o paracetamol e o ácido acetil salicílico, que também são usados junto com esses antigripais para combater as gripes, ok? Dando continuidade, entrando um pouco na classe dos antialérgicos, né, que são medicamentos para combater a alergia, para reduzir essa alergia no corpo do indivíduo, temos aqui alguns exemplos como o Polaramine, a Gasten, a Allegra e o Celestamine. Esse Celestamine ele é muito conhecido, né? E também não esquecendo do Loratadina, que é um medicamento também muito conhecido, creio que muitos já devem ter usado. As alergias é um problema que afeta mais de 70% da população mundial. Então é importante a gente conhecer essa classe, porque são muitos medicamentos dentro dessa classe e que são muito disseminados e muito vendidos nas farmácias nos dias de hoje, ok? Entrando um pouco aqui na classe dos hormonais, a gente tem que esses hormonais são medicamentos utilizados para reposição hormonal ou controle da disfunção hormonal do indivíduo. Por exemplo, pessoas que têm problemas de um descontrole hormonal que gera problemas de cisto, ou até mesmo caroços, podendo vir também gerar câncer, né? O médico receita esses medicamentos para modular ou bloquear esses hormônios que podem estar prejudicando o indivíduo quando em excesso. E também a questão da reposição, pessoas que têm deficiência de hormônios, então pode estar tomando esses medicamentos conforme a prescrição médica para repor esses hormônios. Temos aqui como exemplo o Puran T4, né, e o Durateston C5, né, que são hormônios muito importantes para a vida do indivíduo. Ok? Vamos passar mais um pouco adiante. Temos aqui também na classe dos antiácidos, muitos medicamentos que fazem aí uma neutralização da acidez excessiva do estômago, ou seja, é muito importante para as pessoas que têm essa acidez excessiva. Nós temos aqui, como exemplo, Estomazil, Gastrol e o sal de fruta Enos, mas existem muitos outros antiácidos, né? Tem também o omeprazol. Só lembrando, gente, que esses antiácidos é importante ser tomado com cautela, pois pessoas que tomam esses antiácidos de forma excessiva, como a utilização do omeprazol, pode estar reduzindo a acidez do estômago, causando também gastrites, né, ou até mesmo gerar úlceras, né, pois facilita a proliferação das bactérias quando a acidez do estômago reduz. Entrando um pouco aqui na classe dos digestivos, nós temos que esses medicamentos eles melhoram a digestão do indivíduo. Então a gente tem aqui como exemplo Oliva e Biogestil, mas existem muitos outros medicamentos que atuam como digestivos, da classe dos digestivos, ok? Entrando um pouco na classe dos antieméticos, esses medicamentos são importantes para melhorar o mal-estar ou o enjoo, ou seja, são medicamentos que impedem da pessoa estar aí vomitando, quando a pessoa faz uma viagem, de repente tem aquele enjoo e geralmente vomita e por aí vai, né? Ou seja, esses medicamentos evitam fazer vômito, né? Ou seja, nós temos aqui Plasil, né, e Dramin, né? Então é importante essa classe também dos antieméticos, ok? Entrando um pouco na classe dos laxantes, nós temos que os laxantes são medicamentos que limpam o intestino grosso, ou seja, medicamentos que fazem a pessoa defecar com mais frequência para uma limpeza do intestino grosso. Quando se trata, às vezes, uma pessoa, de repente, precisa fazer essa limpeza do intestino grosso, aí os médicos prescrevem esses laxantes, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos, como Bisalax, Lactopurga, Plesonax, né? Também não esquecendo que tem o óleo mineral e muitos outros nessa classe dos laxantes. É muito importante também a gente observar essa classe, ok? Dando continuidade, entrando um pouco na classe dos reeducadores intestinais,
esses medicamentos eles trabalham para melhorar o funcionamento do intestino. Esses reeducadores são muito importantes, pois existem muitas pessoas que têm essa disfunção intestinal. Então, nós temos aqui Lachazene, Tamarine, Naturete e Fontolax. São alguns exemplos. Torno a enfatizar que esses exemplos estão todos no livro de vocês, mas vocês podem estar buscando outros exemplos para aprimorar e ampliar o conhecimento de vocês, ok? Então, saindo um pouco dessa classe de reeducadores intestinais, vamos aqui entrar um pouco na classe dos orexigênios, que colabora para aumentar o apetite. Bom, esses medicamentos é muito importante para as pessoas que têm esse apetite reduzido, ou seja, pessoas que têm dificuldade de estar se alimentando por conta que não sente fome de forma, vamos dizer assim, homeostática, ou seja, de forma normal. Então é importante estar tomando esses medicamentos conforme prescrição médica para regular esse apetite. Então, nós temos aqui o Carnabol, que é um exemplo, o Adefort, Profol e o Dayvit. Lembrando que são polivitaminos, ou seja, são polivitamínicos que têm diversas vitaminas e associações. Então, são um complemento aí para o indivíduo melhorar o seu apetite, ok? Entrando um pouco na classe das vitaminas, vale ressaltar que as vitaminas são muito importantes para o organismo. Por mais que o organismo necessite de uma quantidade pequena de vitaminas, mas a falta delas pode causar problemas excessivos ou problemas graves no indivíduo. Por exemplo, nós temos aqui alguns exemplos, Centrum, o Parmaton, complexo B, as vitaminas do complexo B, B1, B2 e por aí vai. E a vitamina C. A vitamina C é muito conhecida, muito importante. Creio eu que todo mundo já tomou um dia na vida. Só que as vitaminas, gente, vale ressaltar que é uma classe de medicamentos muito importante e muito necessária a ser estudado. Por quê? Porque as vitaminas, vamos dar aqui um exemplo bem clássico. No caso da retinol, a vitamina é necessária para a visão. Pessoas que têm deficiência dessa vitamina podem ter cegueira. Houve até um caso no Oriente Médio em que os países asiáticos, as crianças nasciam com deficiência visual. E foi descoberto que era a ausência do retinol, ou seja, da vitamina necessária para a visão. Então veja que são pequenas quantidades que nós precisamos de vitamina, mas a ausência delas pode causar aí problemas graves, ok? E nós teremos uma aula só sobre vitaminas mais na frente, para que a gente possa aprofundar cada uma delas, ok? Indo para mais uma classe aqui, vamos falar dos antianêmicos, Os antianêmicos são medicamentos usados no tratamento das anemias. Hoje existe uma gama infinita de anemias, muitas anemias gravíssimas. Então, esses antianêmicos são utilizados para diminuir essa anemia, ou seja, essa deficiência de glóbulos vermelhos no sangue, que combina com a deficiência de oxigênio. Nós temos os sulfatos ferrosos e as vitaminas do complexo B, como nós podemos ver aqui o Eprex, ferrine, e o complexo B. Então, são medicamentos importantes aí dentro da classe dos antianêmicos. Saindo um pouco dessa classe, entrando aqui na classe dos antiherpéticos, é importante ressaltar que são medicamentos utilizados no tratamento das herpes. O que seria herpes? Herpes são aquelas feridas que aparecem no canto da boca, aquelas pequenas erupções cutâneas que contêm vírus do herpes zoster, ou seja, são vírus que estão latentes no corpo do indivíduo. Todo mundo já tem contato com esses vírus ao nascer, e aí surge aquelas feridas no canto da boca quando a imunidade do indivíduo abaixa. Então, um medicamento muito eficiente para combater esses vírus é o aciclovir e o erpezine. Lembrando que existem muitos outros medicamentos antivirais, mas dentro da classe dos antiherpéticos nós temos esses dois exemplos, que é o aciclovir e o erpezine, ok? Entrando um pouco aqui na classe dos anticoagulantes, os anticoagulantes são medicamentos que atuam para gerar uma fluidez maior no sangue, ou seja, pessoas que têm problema de trombose, que o sangue coagula com facilidade, o médico precisa prescrever os anticoagulantes. E aqui nós temos alguns exemplos de anticoagulantes como o Marevan, que é um dos muito conhecidos, e o Clexane. Lembrando também que a gente falou lá no começo do ácido acetil salicílico,
que é o AS, que está na classe dos, vamos dizer assim, analgésicos. Ele também hoje é usado como anticoagulante, né, pelas pessoas que têm hipertensão arterial. O médico prescreve o AS porque ele também é o famoso afina sangue, né? Então ele dá uma fluidez mais no sangue. Então nós temos também o AS como um anticoagulante hoje, né, já prescrevido pelos médicos para as pessoas que têm hipertensão arterial. Certo? Então já estamos finalizando. São só mais algumas classes aqui. Antineoplásicos. O que é antineoplásico? Antineoplásicos são aqueles medicamentos que combatem os cânceres, né? Ou seja, o câncer. E também são chamados de quimioterápicos, né? Ou seja, as quimioterapias são feitas com antineoplásicos ou com quimioterápicos. São medicamentos que combatem ou atuam nesse combate ao câncer. Os exemplos que eu trouxe aqui para vocês é o Avodart, Protein Plus e o Teflut. Mas existe uma gama muito grande de medicamentos antineoplásicos, certo? Neoplasias é um termo para câncer, né? Entrando aqui na classe dos cardiotônicos, os cardiotônicos são medicamentos utilizados para aumentar o tônus do coração, ou seja, aumentar a força contrátil do coração, né? O coração ele contrai fazendo sístole e relaxa fazendo diástole. Então, esses medicamentos eles melhoram o tônus do coração, eles fazem com que o coração ele possa ter mais ali uma força na musculatura ao fazer a sístole, né? Ou seja, ao contrair. Então, nós temos aqui a digoxina, Aldactone e Isocorde. Só lembrando, essa digoxina, gente, ela é muito importante ser estudada porque é um medicamento um pouco perigoso. A digoxina é um medicamento em que a faixa terapêutica dela é bem próximo da faixa letal. Ou seja, se o médico prescreveu 0,25 mg de digoxina, tem que tomar 0,25, porque 0,26 a 27 pode trazer ou levar o indivíduo a óbito. Então é muito importante, é um medicamento um pouco complicado de ser administrado, precisa haver aí uma cautela rigorosa em relação à digoxina, esse medicamento que pertence à classe dos cardiotônicos, ok? Bom, finalizando aqui nossa aula de hoje, né, torno a enfatizar que é uma aula descritiva, né? Então, vocês podem estar se aprofundando aí, procurando novos medicamentos nas classes que a gente citou aqui e se aprofundando nos conhecimentos para que possam aí ter mais uma intimidade com esses medicamentos, pois é uma infinidade muito grande de medicamentos nessas classes. A gente trouxe só alguns para exemplificar em cada classe respectivamente. Esse exercício que eu trouxe para vocês, para fixar conhecimento, correlacione o medicamento à sua respectiva classe. Então vocês aí, eu vou estar disponibilizando para vocês o slide, né? Aí vocês vão estar observando e podendo fazer esse exercício no caderno de vocês, né? E aí vocês lêem e faz a ligação, faz a correlação desses medicamentos para que aprimore o conhecimento, ok? Então, é isso aí, gente. Até a próxima aula e valeu, tchau!